Nesse vídeo nós vamos começar com um resumão semanal, já que é sexta-feira, feriado de Tiradentes, mas em relação ao dia de hoje, o que nós vamos tratar, apesar dos poucos assuntos na economia e na política brasileira, exatamente para comemorar o feriado de Tiradentes, nós temos 3 assuntos rápidos. O primeiro diz respeito ao posicionamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, exigindo que o Banco Central baixe os juros, baixe a Selic. Será que ele tem condições de fazer isso? Segundo tema, com o alinhamento do governo federal à causa russa e chinesa na questão geopolítica global, o presidente da República está conseguindo alguns inimigos um tanto quanto inesperados, ou será que não? Vamos analisar isso, porque a oposição está surgindo, está prosperando em meios de comunicação que até algumas semanas atrás ou dias atrás eram aliados incondicionais de Luiz Inácio da Silva. E o último assunto vai dizer respeito das ações, das investigações da polícia chinesa contra os cidadãos, contra os nativos daquele país nos Estados Unidos. Com que será que eles estão encrencando agora? E depois desses assuntos vamos tratar de questões familiares, um tanto quanto inusitados, é verdade, no nosso quadro Crônicas do Fora de Curva. Então vamos trabalhar, gente, porque nós temos um longo final de semana para curtir, inclusive no dia de hoje, que é feriadão, feriado de Tiradentes, como eu falei. Bom, na segunda-feira, 2 assuntos. O menos importante deles foi a respeito da prévia do IBC-BR, ou seja, uma previsão que o Banco Central faz do PIB brasileiro mês a mês. No caso foi janeiro, que o dado saiu um pouquinho atrasado, e mostrou um crescimento da ordem de 3%, expliquei os motivos, ainda é uma herança da dinâmica econômica de 2022 e os dados relativos à PIB, à produção, geração de valor no Brasil, eles vão ficar sob influência do governo atual um pouco em fevereiro, mas de forma mais relevante a partir de março, quando políticas econômicas começaram a ser implementadas, como a alta dos impostos sobre combustíveis no Brasil. E agora, assunto bem importante da segunda-feira. No dia 17 de abril, nasceu a minha filha, Nicole Gonçalves Dias Starosta. Mas isso foi lá em 2008. E nessa última segunda-feira ela completou seus 15 anos. E não tem coisa mais importante para o Fora de Curva que a filhinha do Eduardo Starosta estar completando seus 15 anos num momento tão especial. De novo, sempre, eternamente. Parabéns, minha filha, teu pai te ama muito, mas muito mesmo. Já na terça-feira, o tema central do nosso vídeo foi a questão da ascensão, da propagação muito rápida da chamada inteligência artificial. Sim, a maior parte das pessoas agora já está quase familiarizada com o tal do chat GPT, que o Bing, que é o provedor de serviços de busca da Microsoft, está proporcionando para quem o acessa, competindo agora em vantagem pela primeira vez com o Google, que evidentemente está correndo atrás do prejuízo, da perda de competitividade, buscando mais alternativas, mais recursos e atrativos para os seus adeptos, para os seus fidelizados, mas a questão também entra para outros escopos, como a existência de um tal de Caos GPT que está usando a inteligência artificial para planejar o fim do mundo, o fim da humanidade e o extermínio do planeta. E aí eu traço alguns cenários a respeito disso, mas elucubrações, é verdade, chamando a atenção que essa é uma tendência muito mais forte que o tal do metaverso, que parece que está um pouquinho esquecido agora. A inteligência artificial ela veio para ficar e vai mudar e está mudando nossas vidas de maneira muito significativa. E é melhor cada um olhar mais para esse lado, porque a vida individual das pessoas deve ser afetada antes do que nós possamos imaginar. E o outro assunto do Fora de Curva de terça foi a respeito de uma ilha de lixo plástico localizado no Pacífico Norte. Imagina, 5 correntes oceanas se convertem para aquele lugar, no Oceano Pacífico, como eu falei, e nesse ambiente que está acumulado um monte de plástico, está se desenvolvendo um bioma. Tem invertebrados que já estão estabelecidos nesse ambiente um tanto quanto inóspito, fazendo inclusive disputas, guerras territoriais. Pode isso? Pode, é uma realidade, é bem interessante. Quem está interessado, vá lá no Fora de Curva de terça. O título do vídeo é Escolha sua guerra, inteligência artificial ou lixo no mar. No vídeo de quarta, 2 assuntos. O primeiro diz respeito à volta atrás do governo de Luiz Inácio da Silva na questão de cobrar
60% sobre as importações abaixo de $50, feito pelas pessoas físicas. E essa questão, que foi como mexer num vespeiro, como apontei naquela oportunidade, despertou discussões acirradas, tanto nas pessoas, empresas e negociantes que se sentiram prejudicados pela implantação eventual, que foi cancelada depois, como eu já disse, desse imposto de importação, e agora também pelas empresas varejistas, especialmente as de maior porte, que trabalham regularmente pagando seus impostos quando importam produtos e até quando operam no mercado interno. Duas questões. Primeiro, um imposto elevadíssimo sobre importações e, segundo lugar, a defesa ou não da informalidade do mercado. Naquele momento, a minha proposta é o quê? Informalidade não faz bem porque é concorrência desleal com quem paga seus impostos. Mas a carga fiscal, especialmente sobre o varejo, que vai cair diretamente no consumidor, é elevadíssima. E a minha conclusão pessoal, podem discordar dela, é que pode, até deve tributar importações, seja qual o valor que ela for, mas evidentemente com alíquotas bem mais baixas do que estão predominando no atual momento. Abaixo de 60%, é claro, abaixo até de 20% ou 15%. Isso é um câncer para o Brasil. Isso deixa os produtores, especialmente a indústria brasileira, numa situação cômoda, que acaba sendo um grande veneno contra a competitividade brasileira. Imposto de importação tem que ter, mas em patamares baixos, a exemplo do que países como Coreia do Sul, Estados Unidos e União Europeia, fora a questão agrícola, praticam. E também na quarta-feira nós analisamos os dados da produção industrial brasileira de fevereiro, mostrando que efetivamente, ou muito provavelmente, nesse âmbito do setor secundário, como chamam, que é a produção manufatureira brasileira, nosso país já está entrando num processo recessivo. E na quinta-feira, gente, o vídeo do Fora de Curva trouxe à baila 3 assuntos. Em primeiro lugar, fizemos uma dura crítica ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando ele falou que, eventualmente, na cobrança de impostos sobre produtos importados abaixo de $50, quem pagaria o imposto não seria o consumidor, e sim as empresas. Baita besteira, isso não existe na economia. Segundo ponto, a Alemanha deve estar desligando, ou recém-desligou, as suas últimas 3 usinas geradoras de energia nuclear. Está encerrando um ciclo de 60 anos no uso dessa fonte energética, e isso certamente vai ter consequências. No momento de escassez, especialmente no inverno europeu, no rígido inverno europeu, quando as pessoas querem se aquecer mais, será que eles vão ter energia suficiente para fornecer aquecimento para toda a população? E de onde vai sair essa energia? Provavelmente do carvão, que é mais poluente, até mais perigoso que as usinas nucleares. Como será que eles vão tratar sobre essa questão, já que eles não têm mais o gás russo para abastecimento tão fácil e barato? E por último, na quinta-feira, nós tratamos de um pequeno revés no indicador de venda de casas usadas nos Estados Unidos. Isso é importante porque, quando aumenta a venda de casas usadas, quer dizer que estão construindo mais casas novas. E mais casas novas e até também casas usadas em comercialização significa ativação, significa alto nível de atividade do mercado financeiro, mercado de crédito de longo prazo. Isso afeta não só os Estados Unidos, mas também o mundo inteiro, como nós podemos comprovar pela crise financeira mundial que ocorreu lá em 2008, 2009. O que aconteceu, gente? Depois de um aumento espetacular de quase 14% em fevereiro, o que parecia que era uma superação da crise imobiliária lá na América do Norte, o dado de março chegou com uma queda de 2,5% ou 2,4%. E aí a minha avaliação foi o quê? Isso não é indicativo de nada por enquanto. Simplesmente é um ajuste de um grande crescimento do mês anterior. Assim como acontece em bolsas de valores. Tem vezes que um momento de otimismo exacerbado faz com que o nosso Bovespa suba até 5%, 6%. E nos dias seguintes, provavelmente ele vai ter uma queda que se chama de acomodação. Isso pode estar acontecendo no mercado imobiliário norte-americano, eu não estou afirmando, eu estou suspeitando disso, mas para saber se aquele país efetivamente está superando a sua crise imobiliária, e isso é muito importante para os exportadores de MDF de madeira aqui do Brasil, nós vamos ter que esperar mais algum tempo. Pegar o indicador de março, abril, até maio, aí dá para fazer uma avaliação um pouco mais consistente sobre o assunto.
E agora, na sexta-feira, vamos começar falando sobre uma reunião que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estava presente na conferência da LIDE, que é a Liderança Empresarial do Brasil, lá em Londres, na Inglaterra. E aí a primeira questão, porque essa LIDE que tem por trás dela o ex-governador de São Paulo, João Dória, sempre faz seus eventos fora do Brasil. Estranho, né? Mas não se aprofundando nesse assunto secundário, vamos ver o que o Rodrigo Pacheco disse. Essencialmente, ele exortou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a baixar o juro pelas questões econômicas, dizendo que com essa Selic não se cresce, essa Selic está elevada demais, etc, etc, etc. Praticamente ele obrigando a seguir os paradigmas ou os ditames da política econômica desejada pelo atual governo. Gente, tem uma coisa aí. O próprio Congresso Nacional, há poucos anos, aprovou a autonomia do Banco Central, exatamente para desvincular a política monetária da política partidária. Sim, essa taxa Selic de 13,75%, tecnicamente ela pode ser questionada. Eu questionei ela até o ano passado, porque eu enxergava que juros tão altos para conter uma inflação localizada em alimentos e combustíveis, que era um fenômeno global, não ia resolver o problema dessa inflação. Acho que estava certo, mas com a virada de governo e com propostas de aumento de gasto público e aumento de carga fiscal, efetivamente a inflação não cedeu, mesmo que os alimentos, pelo IPCA do mês passado, tenha ficado em torno de 0,05%, outros itens aumentaram a sua dinâmica inflacionária e, nesse ponto, o presidente do Banco Central, tecnicamente, não pode reduzir juros. Ele só vai reduzir a taxa Selic, ou eu acho que só deveria reduzir a taxa Selic nesse momento com tanta ameaça inflacionária, na medida em que a inflação brasileira se estabelecesse abaixo de 0,4%. E, pelo jeito, o viés não é de chegar nesse ponto, é de se manter em torno de 0,7%, 0,8% ou até mais. Nesse caso, nesse momento, eu continuo dando razão a Roberto Campos Neto. E que ele, para o bem do Brasil, se mantenha na posição firme e não ceda a pressões de políticos que realmente não entendem muito ou até nada de como se administra a política monetária de um país. Uma outra questão que me chama muito a atenção, na verdade foi uma notícia de ontem, veiculada na CNN, é essa emissora que se declarou inimiga do governo Bolsonaro e apoiando irrestritamente a não reeleição desse ex-presidente do nosso país, apoiando, portanto, as propostas de Luiz Inácio da Silva, mudou de lado, fazendo uma reportagem que em outros tempos não faria, denunciando que o primeiro trimestre de 2023 é o pior do Brasil em termos de aumento de desmatamento desde 2008. Por que eles fizeram isso? Será que é efetivamente uma preocupação com o meio ambiente? Acho que não, pessoal. Vamos ler politicamente essa questão. Olha, a CNN é uma rede de notícias intimamente ligada ao Partido Democrata dos Estados Unidos, assim como a Fox News é ligada aos republicanos. Mas vamos nos manter na CNN. O que aconteceu? Nessa semana e na semana passada, o governo de Luiz Inácio da Silva sinalizou muito claro um alinhamento político, geopolítico, com Rússia e com China. E isso, evidentemente, mexeu com os brios do governo norte-americano, atualmente governado pelos democratas, os quais a CNN apoia e é apoiada. Aí o que acontece? O amigo virou inimigo. E o inimigo está dizendo, olha, o governo de Luiz Inácio da Silva está fazendo coisas erradas e nós estamos nos opondo a isso. Interesse norte-americano, sim. Legítimo e ilegítimo, nem vou questionar isso. Até acho que tem razão de ser, porque os brasileiros sempre foram parceiros geopolíticos dos norte-americanos e agora o distanciamento está ficando bastante claro. Especialmente, apoio isso, especialmente porque é uma vergonha que o nosso país esteja se alinhando com ditaduras das mais cruéis que existem no mundo. Mas a leitura é essa, gente. A questão da crítica da CNN não foi ao meio ambiente, mas sim veladamente ao alinhamento político do governo de Luiz Inácio da Silva. E falando em China, olha só o que aconteceu. Recentemente, isso já foi muito divulgado pela mídia,
o serviço secreto norte-americano descobriu que existiam delegacias chinesas nos Estados Unidos para ficar de olho com seus cidadãos, especialmente os oponentes, que estariam falando mal do Xi Jinping e do governo do Partido Comunista Chinês lá nos Estados Unidos. E essas delegacias chinesas estão dedicadas a quê ultimamente? Uma coisa muito séria, muito fundamental, estrategicamente essencial para o mundo oriental e para o mundo ocidental também, hemisfério sul, hemisfério norte. Eu acho que essa importância chega até a Lua, Marte, Vênus e Júpiter. Estão reprimindo as pessoas que comparam esteticamente o líder chinês, o presidente do Partido Comunista, presidente do país, dono de todo mundo lá, o Xi Jinping, ursinho puff, que gracinha, né? Gente, isso é o que faz uma ditadura. E uma ditadura poderosa é ainda mais sádica, mais insana do que uma ditadura, diríamos assim, mais fraquinha das nossas Américas Latinas, especialmente as repúblicas chamadas de bananas, nas quais agora nós estamos nos incluindo novamente. E com isso, gente, eu encerro essa parte do Fora de Curva, falando já uma coisa inusitada, mas vamos tocar agora nas crônicas do Fora de Curva sobre questões familiares fundamentais. Primeiro ponto que nós vamos tratar nessa pauta. Tem um sujeito, um holandês, o nome dele é Jonathan Jacob Meijer. Ele gosta muito de ter filhos. Tem um africano lá que eu já mencionei no Fora de Curva, acho que é angolano, moçambiqueiro, que teve mais de 300 filhos e parou com a brincadeira, mas esse aí queria bater recorde. Só que ele não é um sujeito tão galante assim como o africano. O que ele fez então? Começou a despejar o seu sêmen em todas as clínicas de reprodução artificial. As mulheres que querem ter a chamada produção independente vão nessas clínicas, sem marido, evidentemente, pegam um sêmen que está disponível lá, fazem a inseminação artificial e tem seu filhinho. Só na Holanda esse cara tem 102 filhos. Ele já foi meio manjado nas clínicas de lá, resolveu exportar filhos ao redor do mundo. Atualmente, ele é identificado como pai de 550 crianças. Inventaram um argumento para processar ele, que é a doação excessiva de sêmen. E vamos reconhecer, gente, os adolescentes são craques em fazer isso. Eles jogam sêmen para qualquer lugar, menos em clínicas de reprodução. Talvez esse rapaz aí, o Jonathan Jacob Meijer, seja ainda uma pessoa com mente adolescente, só que resolveu fazer uma travessura um pouco maior ou gosta de famílias grandes. Também está nessa mesma linha, mas um pouco mais ativo, um pouco mais responsável, um norte-americano chamado Nick. O que aconteceu? O Nick se casou com a sua esposa atual, não sei se é a Nikeia, não me lembro o nome dela, e o sujeito era muito ativo, era muito entusiasmado com as atividades de casal. E a Nikeia não tinha essa saúde, esse ânimo todo, resolveu dividir o marido com uma amiga. E a amiga também acabou se casando com ele, uma relação de bigamia. As duas então se revezavam, o Nick encarava todas e aconteceu o seguinte: as duas não aguentaram o Nick. Tiveram que pedir socorro na vizinhança. Aí entrou pro trio, que virou quarteto, mais uma menina que na época tinha 19 anos, agora tem 25, e o Nick lá tratando das três, cheio de trabalho, resolveram fazer uma inversão muito comum nos dias de hoje. O nosso amigo Nick ficou responsável pelos afazeres domésticos, enquanto as esposas dele passaram a se responsabilizar para fornecer o orçamento doméstico, o dinheiro para casa, para sustentar não só elas, como alguns filhos, mas também o próprio Nicão, o marido felizardo. Na visão dele, tem gente que não é muito chegada nisso, mas 3 esposas parece ser um desafio bem desafiador. E na Inglaterra, gente, as coisas são um pouquinho mais conservadoras. Os britânicos, realmente são muito bem educados, mesmo que estejam fazendo grandes barbaridades de atrocidades. Aí tem o caso de um casal que no dia 14 de fevereiro desse ano, é o dia dos namorados lá, o nome deles, Jamie Boltby e a Kelly Ann Hirschhaus. Eles estavam numa bebedeirazinha comemorando o dia dos namorados no hotel inglês e resolveram ir às vias de fato. Provocaram tanto griteiro, fizeram tanto escândalo,
que foram multados em 500 libras, é mais ou menos em torno de 3.000 reais, por prática de sexo selvagem. Não sabia que existia lei sobre isso lá na Inglaterra, mas existe problema deles. Talvez os hotéis britânicos, para não cair mais nessa situação tanto quanto constrangedora, poderia ter um melhor isolamento acústico nas suas suítes, concordam? E finalmente, para encerrar o Fora de Curva de hoje e partir para o grande final de semana, eu vou comentar a respeito de uma história de uma família norte-americana que não via nascer a melhor coisa que pode nascer numa família, uma menina. Desde 1885, só se gerava nessa família filhos homens. Imagina só, eu tenho uma filha menina, agora adolescente. Melhor coisa, gente, é ter filho menina. É muito mais divertido e eu pessoalmente dispenso o sexo masculino das minhas relações mais próximas. Mas o que aconteceu? Um casal cujo homem era originário dessa família, o nome dele é Andrew Clark, se casou, evidentemente, com a Carolyn, que virou Carolyn Clark, e engravidaram. Fizeram o exame e descobriram que o destino estava quebrando com a maldição masculina. Eles estão esperando uma menina. Foi predominantemente uma festa da família por ter quebrado a tradição, mas os mais conservadores ficaram tanto quanto desgostosos e exigiram exame de DNA logo quando a filha nascesse, porque isso aí quebra uma tradição familiar de mais de 135 anos. O que vocês acham sobre esse assunto? Pessoalmente, eu achei que eles perderam mais de um século só gerando barbado. Menina é muito melhor. Pelo menos eu penso assim, gosto muito mais. E assim, pessoal, eu deixo vocês com um excelente, um ótimo, um bárbaro final de semana. Aproveitem muito bem essa sexta-feira, que é feriado de Tiradentes, mas também o sábado e o domingo. Recarreguem muito as baterias, porque na segunda-feira as encrencas todas no Brasil, no mundo e no universo voltam à tona e nós temos que ter muita energia, muita disposição para tratar da melhor forma possível dos desafios que vem pela frente. Pessoal, um baita final de semana. Cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau.